Olá, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuação à distância entre dois pontos, com alguns exemplos e aplicações, tá? De como isso pode ser cobrado aí no vestibular, em concurso e tudo mais. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está na aula 2, de distância entre dois pontos. Então, a gente viu tudo na última aula, tá? A parte teórica, definição, que é a medida do segmento de reta, né? Menor distância entre dois pontos. Todas as notações, pode ser o D com AB com sem vírgula, esse D com AB entre parênteses. A representação geométrica no plano cartesiano, que é um segmento de reta, né? Entre dois pontos do plano cartesiano. A algébrica, que é uma fórmula, que é aquela formulazinha que a gente deu lá no finalzinho. O cálculo da geométrica vai ser sempre pelo teorema de Pitágoras. E a algébrica é essa fórmula, então, que está aqui indicada, né? E aí, vamos lá. Vou acionar aqui minha caneta, que tá branquinha. Vamos lá. Observe os pontos MN do plano cartesiano abaixo. Qual é a medida do segmento MN? Então, aqui eu já tenho o gráfico, já tenho o plano cartesiano, com os pontos MN marcados, já tenho o segmento de reta definido aqui, e ele pede a medida desse segmento. Bem, como eu já tenho montado, né, o plano cartesiano, é muito mais fácil você fechar o triângulo, né? Deixa eu mudei de ideia aqui, vou botar um amarelo, senão não vai, vocês não vão conseguir enxergar. Muito mais fácil você montar esse triângulo retângulo, né? E usar o teorema de Pitágoras do que usar a fórmula, né? Na minha opinião. Então, sempre de frente para o ângulo de 90 é a hipotenusa, que é justamente a distância que a gente quer calcular. E esse tamanho aqui, né, de 5 para 1, 5 menos 1 dá 4. De 2 para 5, 5 menos 2 dá 3. E aí você joga lá no teorema de Pitágoras, né, d ao quadrado, você poderia jogar direto, igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Sem problema nenhum. Eu só fui indicar aqui quais eram os segmentos, que eu chamei esse ponto aqui de O, e MO e NO, tá? 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16, 25, eu pulei um passo aqui, dá 25, d ao quadrado é igual a 25, esse 2 passa para o outro lado como raiz de 25 é 5, tá? Mesma coisa número 2. Observe os pontos P e Q do plano cartesiano abaixo. A distância entre esses dois pontos já tem o plano cartesiano, já tem os pontos P e Q desenhados. Muito mais fácil você fechar o triângulo, retângulo, ver a medida dos lados e jogar no teorema de Pitágoras. Então, aqui a hipotenusa. PQ é justamente a distância que a gente quer descobrir, que a gente vai chamar de D. O tamanho desse lado aqui é 5 menos 2, 3. Aqui fica mais fácil de fazer o que eu gostaria de fazer ali, só que não tinha as marcações, ó. 1, 2, 3, tá certo? Então, essa medida é 3. Essa medida aqui de baixo, ela, apesar de estar números negativos aqui, né? Ela é positiva, a distância é sempre positiva, ó. 1, 2, 3. Se você quiser fazer de uma forma que fique um valor, né? Como é que eu chego nessa conta? Se você não enxergar isso na hora, você vai fazer menos 5 menos o menos 2, tá? Aí menos com menos dá mais, menos 5 mais 2 dá menos 3, só que a gente tem que lembrar que a distância sempre está em módulo, tá? A gente viu isso na última aula, então, módulo de menos 3 é 3, ou você conta quantos passinhos aqui você deu no gráfico, tá? E aí eu tenho esse lado 3 e esse lado 3. De novo, eu chamei esse ponto aqui de O, então esse lado eu chamei de PO, esse lado aqui de OQ,
Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, só substituir, tá? Hipotenusa, tudo direitinho, e aí fica 3 ao quadrado, que são os catetos, né? Diferente da hipotenusa que fica isolada. 3 ao quadrado dá 9, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 9 dá 18, 18 não tem raiz exata, mas eu posso fatorar. Por 2 vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Aí esse 3 que eu consigo separar o 1, né, do par, vai para o lado de fora, o que sobra fica do lado de dentro. Então, esse é o resultado simplificado. Tá ok? De novo, pulei um passo aqui. D ao quadrado seria igual a 18, e esse 2 passa para o outro lado como raiz. Eu estava com fome, comi um passo. Tá legal? E aí, se tiver o desenho, então, eu acho mais... O plano cartesiano, né? Eu acho mais fácil resolver pela forma geométrica. Se não tiver o plano cartesiano, que é esse caso aqui do exemplo 3, ele tá lá, calcule em cada caso a distância entre os pontos. Esse vai ter A, B, C, D, pra gente treinar a fórmula mesmo. E, inclusive, a gente vê uns casos específicos da última aula que eu não comentei na fórmula, que eu vou comentar aqui. Então, a gente tem lá, né? Se eu tivesse que resolver pela forma geométrica, eu teria que montar o plano cartesiano, marcar os pontos, ligar os pontos, achar o triângulo e aí sim aplicar a forma geométrica. Como aqui já tem os pontos por escrito, né? E a fórmula é tranquila de decorar, você decora a fórmula e aplica a fórmula, que também vai ficar tranquila. Não precisa, inclusive, se preocupar com aquele negócio de módulo e tudo, que a gente tem lá o quadrado que conserta isso, que a gente já viu, né? Então, qual é a fórmula? Essa daqui, e de novo, é x menos x, y menos y, x menos x, eu marquei em azul, y e y em laranja, para vocês irem se acostumando a não fazer x menos y, tá? É azul com azul, laranja com laranja. Então, embaixo fica 1 menos 9, 3 menos 9, dentro dos parênteses, 1 menos 9 dá menos 8, 3 menos 9 dá menos 6, menos 8 ao quadrado, menos com menos dá mais, sempre for negativo vai sumir o sinal, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, 64 mais 36 é 100, e raiz de 100 é 10. Bem tranquilinho, tá? Aplicando a fórmula de distância entre dois pontos. Letra D, B é a mesma coisa, a distância é entre C e D. Eu vou trocando a anotação aqui para não ficar cansativo, tá? Para não precisar escrever todas. Mas a fórmula é x de A menos x de B. Não, ó, se o ponto for C e D, vai ser x de C menos x de D e y de C menos y de D. É só trocar, tá? É x menos x e y menos y. Azul com azul e laranja com laranja. Então, aqui, ó, 3 menos 1, 7 menos 4. Só escrever isso aqui. 3 menos 1 dá 2, 7 menos 4 dá 3, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 mais 9 vai dar 13. 13 é primo, não tem raiz. Então, a resposta é raiz de 13. Letra C, de novo, ó, x em azul e y em laranja. Observa aqui, olha, que eu tenho aquele primeiro caso em que... Primeiro caso não, o segundo caso, em que as abscissas são iguais, ó, tá vendo? A coordenada x é a mesma. E aí, lembra que você poderia fazer só subtraindo 5 de menos 1? Pode fazer sim, que vai dar 6. Mas a fórmula também, que eu tô falando isso aqui, né, no módulo. 5 menos o menos 1, quando isso acontecer, né, aí menos com menos vai dar mais, 5 mais 1 dá 6. Pode fazer assim. Só que você não vai lembrar, esse 5 ficou esquisito, né? Deixa eu apagar aqui esse 5, vou refazer. Você não vai lembrar disso, né? Porque é um caso muito especial. E se eu fizer pela fórmula, pode? Pode, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, se eu chegar lá, ó, x menos x e y menos y. Aí, botei aqui, ó, y menos y. 3 menos 3 vai dar 0. Quando ou a ordenada ou a abscissa for igual, né, de um ponto e de outro, um dos lados vai dar 0. E aí você resolve normalmente, não precisa se preocupar
é com aquele caso 1 e caso 2. O caso 3 é genérico, que abrange todos os outros, tá? Então, você vai usar essa fórmula para todos os casos. Não precisa ficar decorando cada caso, o que acontece. Menos 1, menos 5 dá menos 6. Menos 6 ao quadrado dá 36. Não preciso nem falar que 0 ao quadrado é 0. Some. E raiz de 36 é 6. Tá? Então, não precisa decorar isso aqui. Você faz pela fórmula, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é uma coisa só que você memoriza, tá? E aí economiza aí o seu cérebro para outras coisas. A distância do ponto G até a origem, a gente também pode calcular usando essa fórmula, sem problema nenhum. É só fazer menos 2, menos 0, menos 5, menos 0, ó. Menos 2 menos 0 dá menos 2, menos 5 menos 0 dá menos 5, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 5 ao quadrado dá 25, 4 mais 25 dá 29, que é primo e não tem raiz exata. Então, fica como raiz de 29 mesmo, tá? Então, aqui, tanto faz se as abscissas forem iguais ou as ordenadas forem iguais, pode calcular. Esse aqui, se for a distância até a origem, também pode usar a fórmula sem problema nenhum, pode calcular. Tá? Esses dois, né, mais desse número 3 aqui, que é só para a gente ir treinando a fórmula, tem aqui bastante valor negativo para você entender um pouquinho da regra de sinal. Então, vamos lá, ó. Continua assim, ó. X menos x, 3 menos 5. Muito bem. E aqui no y, ó, 2 menos 4. Você não vai fazer 2 menos 4, porque esse menos aqui é desse menos aqui, ó. E esse menos 4 é do número, tá? Então, fica menos 4, não pode esquecer isso. Aí, 3 menos 5 dá menos 2. Aqui, menos com menos, mais. 2 mais 4, 6 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, 6 ao quadrado dá 36. Eu vou ter aqui raiz de 40. Raiz de 40 não existe raiz exata, mas a gente pode fatorar. Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 10 dá 5. Por 2, né? Desculpa. Só para a gente fazer na ordem. 10 por 2 dá 5. 5 por 5 dá 1. Se você tivesse alterado também não ia dar problema não, tá? Aqui a gente consegue juntar um par de números iguais, então esse 2 cai fora da raiz. Esses dois são diferentes, tá? Aí toda vez que você tiver diferente, você multiplica. Então vai ficar 2 raiz de 10. O que você não consegue tirar da raiz, fica dentro. E aí eu tenho aqui também vários valores negativos, né? Então aqui na fórmula, x menos x, de novo, ó, menos 1, que é o primeiro x, menos aqui da fórmula, e esse menos 2 aqui. O y, 4, o menos da fórmula e o menos 3 do número, tá? Por isso que tá tudo bem coloridinho. Aí aqui, ó, menos com menos mais, e aqui menos com menos mais também. Então, ó, menos 1 mais 2 dá 1 positivo. 4 mais 3 dá 7. 1 ao quadrado dá 1 e 7 ao quadrado dá 49. 1 mais 49 dá 50. 50 não tem raiz exata, mas dá para fatorar. Fica parecendo 60, né? Eu tô fechando demais. É totalmente diferente escrever nessa mesa digitalizadora. Vamos lá, pronto. 50 dividido por 2 dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. E aí, 5 é o par que eu consigo separar 1, o 5 fica do lado de fora e o 2 que sobrou do lado de dentro. E aí, então, aqui a resposta da distância 2 raiz de 10 é que 2 raiz, 5 raiz de 2, tá? E aí, vamos para as aplicações agora. A gente já viu exemplo de como é que a gente resolve pela forma geométrica, exemplos de quando é que a gente vai resolver pela forma algébrica, quando é vantajoso, né, resolver por um, quando é vantajoso resolver por outro. E agora a gente vai para as aplicações. Então, a primeira aplicação vai ter normalmente não vem todas as 3 coisas, vem uma só, principalmente em concurso, né? Vai dar lá, seja o triângulo ABC, aí vai dar os pontos do triângulo ABC.
responda, qual o perímetro do triângulo? Aí vai te dar lá as opções do perímetro. Ou então, qual é a classificação desse triângulo quanto ao lado? Aí vai dar lá, escaleno, isósceles, equilátero, eles vão botar lá dois negócios para te confundir, que não tem nada a ver com classificação quanto ao lado. Ou então, se for uma prova discursiva, pode perguntar, inclusive, se ele é retângulo ou não, tá? Ou de uma determinada forma, se ele colocar verdadeiro ou falso, para você dizer se ele é retângulo, enfim, tem o certo ou errado, né? Se for prova de CESP, ele pede uma das três. Só que em todos os exercícios que eu for dar, né, todos os exemplos, eu vou calcular todas essas três coisas para não ficar toda hora trazendo um exemplo novo, porque é muita conta. E a gente aqui vai trabalhar mais a parte conceitual, porque a conta, naquela parte mais braçal, que a gente viu dos exemplos 1, 2, 3, eu acho que vocês já entenderam como é que faz. Então, vamos aqui para a gente entender o que é isso, né? Mas como a gente tem aqui um triângulo ABC, 3 pontos e tudo, responda, eu não vou nem montar esse plano cartesiano não, tá? Eu posso até montar para vocês verem aqui no canto um esboço aqui, vou tentar montar, mas não é necessário que você monte. Inclusive, mesmo que você monte esses pontos, normalmente fica bem estranho se você não fizer pela forma algébrica. Ficam muitas linhas auxiliares, né? Paralelas a eixo X e Y, marcando ali os pontos, e fica meio estranho. Vamos lá. Então, antes, né, de você resolver esse problema, o que você tem que saber? O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. No caso aqui, o triângulo é um polígono de 3 lados, a gente vai somar esses 3 lados. Classificação de um triângulo quanto ao lado. Quando ele pede que você classifique o triângulo quanto ao lado, ele quer que você diga se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero, todos os lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e escaleno, nenhum lado igual. Tá? E se ele pedir para que você diga se ele é retângulo ou não, verdadeiro ou falso, digamos, você vai usar o teorema de Pitágoras e sempre vai substituir no A, que é a hipotenusa, o maior dos lados que você for calcular, tá? E aí a gente vai entender quais são os lados que você vai calcular no próximo passo. Então, mas se você não souber isso aqui, essas 3 coisas, você não sai do lugar. Então, assim, cuidado com a classificação quanto ao lado, porque ele pode misturar, como eu falei, numa prova opcional, né? Colocar lá obtusângulo, colocar umas coisas assim, ou acutângulo, sei lá, e isso é o tipo de classificação quanto ao ângulo, tá? Ou ele vai ser acutângulo, ou obtusângulo, ou retângulo. Só que o que tem aplicação mesmo é o retângulo. O obtusângulo e o acutângulo não tem aqui para essa parte de geometria analítica. Então, muito cuidado quanto a isso. Não nessa parte de distância entre 2 pontos. Pode ter lá no cálculo do ângulo e tudo bem, mas aqui não. E então ele pode pedir a classificação quanto ao lado, que é 3 lados iguais, 2 lados iguais, nenhum. O perímetro ou verificação se ele é triângulo, retângulo ou não, tá? Essas 3 coisas que serão cobradas. E aí, o que a gente tem, né? Vamos pensar da forma algébrica, depois qualquer coisa eu faço um plano. Eu posso até tentar fazer um plano cartesiano aqui. Vamos lá. Finge que isso aqui é uma reta, que não tem como mesmo eu botar uma régua aqui. Vamos lá. Então, aqui, ó, tem menos 1 de x, o 13, vou botar o 13 lá longe, assim, para cá mais ou menos o 4. Só uns valores aproximados, tá? E não, é 4 e menos 1 só, né? Calma aí, fiz tudo errado já. Borracha, paga tudo. De novo. Deixa eu tentar fazer agora um pouco mais reto. Opa. Vamos lá, ó. Menos 1. Aqui também é menos 1 e 4. 1, 2, 3, 4. Aqui eu consigo, no eixo X, colocar todos os pontos. O outro que vai ser assim, ó. 1, bem pertinho aqui, e lá em cima o 13.
só para a gente ter mais ou menos uma noção de como é que ficaria. Aí um ponto é aqui, ó, menos 1 e 1, ponto A. O outro ponto é menos 1 e 13, o ponto B. O outro ponto vai ser 4 e 13. Esse aqui é o ponto C, né? E esse aqui é o ponto B. Aí, se você fechar aqui, ó, você consegue ver que esse triângulo, inclusive, ele é retângulo em C. Já está até aqui, verifique se ele é retângulo. Se você montasse plano cartesiano, você enxergaria. Nem todos ficam assim. Tem alguns que ficam exatamente assim, ABC. E aí você não consegue verificar tortinho, né? Se ele é retângulo ou não, só fazendo a conta. Então, realmente, isso aqui raramente vai acontecer assim, ó, dele estar na mesma direção. Normalmente ele está inclinado e você fica sem saber mesmo se ele é retângulo ou não. Quando eu digo isso, é isso aqui, ó, que acontece. Vamos ver se o outro vai acontecer isso. Vai ficar um ponto aqui, por exemplo, o outro aqui e o outro aqui, e aí vai estar assim, ó, o triângulo, ó, desta forma no plano cartesiano, e você fica sem saber se esse ângulo aqui, ele é retângulo ou não, tá? E aí, o que eu falo das linhas auxiliares? Você ia ter que fazer o seguinte, ó, para essa... Deixa eu pegar outra cor, senão aí vai ficar embolado mesmo. Para esse lado aqui, que eu tô aqui botando esses vértices, você ia ter que montar um triângulo retângulo aqui, ó, para achar essa distância. E aí, para esses outros dois vértices, você ia ter que montar outro triângulo retângulo aqui, ó, para achar essa distância de linha. E aí, para esses dois vértices aqui, você ia ter que montar outro triângulo retângulo aqui. Se você quisesse achar da forma geométrica, né? Para achar esse de duas linhas aqui. Então, você ia ter que montar 3 triângulos retângulos, né? Para jogar o Teorema de Pitágoras ali 3 vezes. Quando ele te dá os pontos assim, desta forma, você não precisa se preocupar em montar o plano cartesiano, o que você tem que enxergar, né? Que qualquer triângulo, ele tem 3 lados. E quais são os lados, né? Dados por 3 pontos, independente de onde eles estejam. Ele vai ter o lado AB, vai ter o lado BC e vai ter o lado AC. Então, você tem que calcular sempre 3 distâncias, que corresponde ao tamanho desse segmento AB, o tamanho desse segmento BC e o tamanho desse segmento AC. Então, primeira coisa, eu vou separar o A e B, porque eu vou calcular a distância entre A e B, que é esse lado aqui. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é calculando esse lado. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Menos 1 menos 4, 1 menos 13, tá? X menos x, y menos y. Menos 1 menos 4 dá menos 5, 1 menos 13 dá menos 12, menos 5 ao quadrado, 25, 12 vezes 12, 144. 25 mais 144 dá 169, raiz de 169 é 13. Ah, então você não precisaria de nada do plano cartesiano para achar o valor desse lado AB. O valor desse lado AB é 13. É uma aplicação da distância entre dois pontos. E aí, para calcular o BC, ou AC, não lembro o que eu fiz primeiro, vamos ver. AC. Agora eu faço esse daqui, ó. Como é que eu acho o AC? Eu separo os pontos AC e calculo a distância de A até C. Eu vou fazer x menos x e y menos y. Lembrando que aqui eu tenho menos 1, né? Então, x menos x, menos 1 menos o menos 1, porque esse menos aqui é da fórmula. Lembrando, tá? 1 menos 13, esse menos com menos dá mais. Menos 1 mais 1 dá 0. Eu fico com 1 menos 13 dá menos 12, aí fico com 0 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Isso aqui some, que vai dar 0. Menos 12 ao quadrado dá 144, raiz de 144 é 12. Muito bem. E aí, por último, eu vou calcular o lado BC. Poderia ter invertido aqui a ordem, tá? Não tem problema nenhum.
E aí, para calcular o lado BC, eu vou fazer vou calcular a distância de B até C. E aí, eu vou fazer x menos x, 4 menos o menos 1, tá? Porque esse menos aqui é da fórmula. E 13 menos 13, y menos y. Aqui, menos com menos dá mais, 4 mais 1 dá 5, e 13 menos 13 dá 0. Esse 0 ao quadrado vai sumir, e 5 ao quadrado dá 25, raiz de 25 é 5. E aí eu descubro quais são os três lados. O lado AB mede 13. Esse lado AC mede 12. E esse lado BC mede 5. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Tá? Para quê? Para a gente poder calcular o que se pede. Qual é o perímetro do triângulo? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, é só somar 13 com 12 com 5. Esse 2P aqui é o símbolo de perímetro, tá? Se for um Pzinho puro, esse semi-perímetro, isso aqui significa perímetro, é anotação. Não é para dividir por 2. É só anotação de perímetro, tá? Não é igual a 2x. 2P é anotação de perímetro. E aí, 13 mais 12 mais 5 dá 30. Classificar o triângulo quanto ao lado. Ele tem algum lado igual? Não. Então, ele é o quê? Escaleno, tá? Equilátero, os lados iguais, isósceles dos lados iguais, escaleno, nenhum lado igual. Verifique se o triângulo é retângulo. Qual é o maior lado entre 13, 12 e 5? É o 13, certo? Então, 13 é a hipotenusa para eu jogar aqui no meu teorema de Pitágoras. O 13 é o que vai ficar aqui no lugar do A. 13 ao quadrado, os outros dois em qualquer ordem. Tá? 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 13 ao quadrado dá 169, 12 ao quadrado 144, 5 ao quadrado 25. Se eu somar 144 com 25, dá 169. Ou seja, 169 é igual a 169, verdadeiro. Então, ele é retângulo, certo? Poderia colocar certo, né? Se fosse uma questão de CESP. Então, tá verdadeira a questão. E a gente, inclusive, verificou no plano cartesiano que ele era retângulo. E aí, outro exemplo igualzinho, tá? Dado triângulo de vértices PQR, responda qual o perímetro, classifique o triângulo quanto ao lado, ele verifique se o triângulo é retângulo. Aí tem sempre desenha, faz o esbocinho, mesmo que você não coloque o plano cartesiano, para você entender quais são os lados que você tem que calcular. Então, primeiro vamos calcular PQ. Os pontos P e Q somente, né? Então, vou fazer lá a distância entre P e Q, x menos x, 2 menos 5, que está aqui, 4 menos 1, que está ali, y menos y, né? 2 menos 5 dá menos 3, 4 menos 1 dá 3, menos 3 ao quadrado dá 9, 3 ao quadrado também dá 9, 9 mais 9 dá 18, 18 não tem raiz exata, mas dá para simplificar. Por 2 dá 9, por 9, 3, 3 por 3 dá 1, separou aqui um 3, que você separa fica do lado de fora, o que sobra fica do lado de dentro. Tá? Então, isso aqui é 3 raiz de 2. Muito bem. Vamos ver qual que eu usei agora. P e R. Calculei esse lado aqui. Tá? E aí, vou calcular a distância de P até R. X menos X, 2 menos 6. Y menos Y, 4 menos 5. 2 menos 6 dá menos 4. 4 menos 5 dá menos 1. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 1 ao quadrado, 1. 16 mais 1, 17. 17 é primo e não tem raiz exata. E nem dá para fatorar. E por último, para eu saber o lado QR, pego os pontos Q e R e calculo a distância de Q até R. Aí, substituindo, né? 5 menos 6, x menos x, 1 menos 5, y menos y. 5 menos 6 dá menos 1, 1 menos 5 dá menos 4, 1 menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 ao quadrado dá 16, 1 mais 16 dá 17. Beleza. Se eu fosse montar isso aqui no plano cartesiano, que é, como eu disse, completamente desnecessário, eu teria a seguinte situação. Calma aí. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. E aí os pontos são 2 e 4. Esse seria o ponto P. Depois eu teria o ponto
5, 1. Esse aqui seria o ponto Q. E depois eu teria o ponto R, 6, 5. Aqui. Tá? 6R. E aí, esse aqui que seria o meu triângulo. Tá? E aí não dá para. Tem alguns triângulos, o meu tá muito mal desenhado, que você vai ficar na dúvida, por exemplo, se esse ângulo aqui é 90 ou não, tá? Inclusive, não dá nem para você saber se ele é isósceles ou não, só olhando para a figura, né? Enfim, a não ser que esteja extremamente bem desenhado. Então, a conta é muito mais válida do que desenhar o triângulo no plano cartesiano. Inclusive, se já vier o desenho no plano cartesiano, eu sugiro que vocês leiam um ponto e façam na forma algébrica, tá? Para não precisar fazer os triângulos auxiliares. E aí, volto a dizer, como é que você teria que resolver isso aqui fosse resolver pela forma geométrica, ó. Esse aqui seria um triângulo auxiliar para achar essa distância. Esse aqui seria outro triângulo auxiliar, ó, para achar essa distância, que eu vou chamar de D'. E esse aqui seria outro triângulo auxiliar para retângulo, né? Aqui também é retângulo, para achar essa distância, duas linhas, tá? Então, são 3 triângulos auxiliares, também teria 3 contas, e você teria que montar um plano cartesiano, enfim, eu acho que daria muito mais trabalho. E aí, ficaria confuso também, tá? E se o triângulo for obtusângulo, fica uma linha, um triângulo ainda dentro do outro, fica pior ainda. Muito bem. E aí, o que a gente tem, né? Vou passar essas medidas para cá. 3 raiz de 2, raiz de 17 e raiz de 17. Qual é o perímetro do triângulo? É a soma de todos os lados. Lembrando que esse 2P é notação de perímetro, não é para dividir por 2. Então, eu fico com 3 raiz de 2, mais raiz de 17, mais raiz de 17. Reduz aos termos semelhantes. Raiz de 17 com raiz de 17, aqui é 1 raiz de 17 mais 1 raiz de 17. Por isso que dá 2 raiz de 17. 3 raiz de 2 tem outro que tem a raiz de 2 aqui? Não. Então, 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 17 será para sempre 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 17. Você só pode reduzir o que for semelhante. Classificação do triângulo quanto ao lado. Esse lado aqui é exatamente igual a esse. Então, eu tenho 2 lados iguais. 2 lados iguais, isósceles. E puxou sozinho aqui a caneta do nada. Ó, sumiu, graças a Deus. Verifique se o triângulo é retângulo. Como é que eu vou verificar? O maior lado, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, raiz de 18, raiz de 17, raiz de 17. Pra gente, antes da fatoração, né? Eu posso usar a raiz de 18? Posso. Então, raiz de 18 é maior do que raiz de 17. Agora, vamos lá. Então, o maior lado é raiz de 18. Usei ele antes da fatoração, tá? Que eu vou colocar aqui no lugar do A. Ó, raiz de 18 ao quadrado é igual a raiz de 17 mais raiz de 17. Como é que eu faço isso, né? Raiz de 18 ao quadrado, eu posso cortar aqui a raiz com 2, aqui a raiz com 2, aqui a raiz com 2. Eu fico com 18 é igual a 17 mais 17, que é falso, né? Aqui 17 mais 17 dá 34, e 18 é diferente de 34, tá? E aí, não devia ter escrito nada aqui, porque vai entrar escrito aqui não é retângulo. Então, vou escrever aqui do lado. 18 é diferente de 34, por isso que é falso. Então, não é retângulo. Então, aí seria errado, né? Se fosse uma questão de CESP, de certo ou errado, pedindo para você dizer se ele era retângulo ou não. Então, algebricamente, você consegue determinar perímetro, coisas que seriam estritamente geométricas antigamente, né? Agora você consegue determinar perímetro, classificação quanto ao lado, e dizer se ele é retângulo, se é um triângulo retângulo ou não, algebricamente, tá? Através dos conceitos de geometria analítica. E ele deu um risco aqui do nada também. E da mesma coisa para perímetro de qualquer outro tipo de polígono
que é mais incomum, mas pode acontecer, sem ser um triângulo, tá? Ele tá riscando... Deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho que parar de mexer com esse mouse que ele começou a riscar sozinho. Já faz tempo que ele não fica aqui... Não toma atitudes por si. E aí, o que a gente tem que ver, né? Esse quadrilátero aqui, quais são os lados dele? AB, então aqui a gente tem que calcular a distância de A até B. BC, então a gente tem que calcular a distância de B até C. O CD, então a gente tem que calcular a distância de C até D. E o AD, então a gente calcula a distância do A até o D, tá? E antes da gente calcular as distâncias, a gente lê os pontos, né? Então, quem é o ponto A? O ponto A é 1, 2, 3 para X e 1, 2, 3 para Y. Então, o ponto A é o ponto 3, 3. Quem é o ponto B? O ponto B é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 para X e 1, 2 para Y, tá? Então, aqui o ponto B é menos 4, 2. E o ponto C? O ponto C é 1, 2, menos 2 para X e menos 1, menos 2 para Y. Então, o ponto C é o ponto menos 2, menos 2. E o ponto D? O ponto D é 1, 2, 3, 4 para X e para Y, 1, 2, 3, 4. No caso negativo, menos 4. Então, ele é o ponto 4 menos 4, lembrando que X sempre vem antes de Y. E aí, 2 a 2, a gente vai escrevendo isso aqui para calcular as distâncias. Dessa vez eu fiz na horizontal, que você também pode fazer para ficar mais fácil. Tá? E aí, de novo, esqueci do mouse, gente. Peguei o mouse de novo. Vou botar aqui de vermelho. Se eu não fizesse pela forma algébrica, ó, eu teria que traçar esse triângulo retângulo auxiliar. Olha como é que vai ficando rabiscado. Esse triângulo retângulo auxiliar. Esse triângulo retângulo auxiliar. E esse triângulo retângulo auxiliar. Tá? E aí calcular os 4 lados geometricamente. Dá para fazer? Dá. Mas você pode fazer algebricamente através da leitura dos pontos, né? Aí eu peguei aqui o A 3, 3 e o B é menos 4, 2 e joguei para cá. E aí vou calcular a distância de A até B. X menos X, 5 menos o menos 4, tá? Lembrando que tem um menos da fórmula aqui. Esse menos com menos dá mais, tá? E aqui 3 menos 2, direto, né? 3 mais 4 dá 7, 3 menos 2 dá 1, 7 ao quadrado 49, 1 ao quadrado 1, 49 mais 1, 50. 50 a gente já fatorou, mas vou fatorar de novo só para vocês lembrarem. Por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. E aí separa um 5, vai ser 5 raiz de 2. Aí calculou a distância de A a B. De B a C, aqui, o ponto B, menos 4, 2, e o ponto C tá aqui, menos 2, 2, ó, tá vendo? E aí, vou calcular a distância de B até C. Então, fica, ó, menos 4, aqui tem menos, né, do número, então fica esse menos da fórmula, aqui, com menos 2 do número, e aqui 2 menos 2, também tem sinal negativo aqui, então, de novo, ó, esse menos aqui da fórmula, e o outro menos 2 do número. E aí, aqui menos com menos dá mais, aqui também menos com menos dá mais. Menos 4 mais 2 dá menos 2, e 2 mais 2 dá 4. Menos 2 ao quadrado dá 4, e 4 ao quadrado dá 16. 4 mais 16 dá 20, e 20 não tem raiz exata, mas tem como fatorar. E aí, eu separo aqui um 2. Vou colocar ele aqui em cima. E esse 5 que sobra fica dentro da raiz, tá? 2 raiz de 5. Do C e do D. Então, aqui o C é menos 2, e o D é 4 menos 4. Trouxe isso aqui para cá.
E aí vou calcular o lado CD. Ficando muito mais limpo que aquela bagunça, né, no gráfico. E aí fica aqui, ó, menos 2, menos 4, e menos 2 menos o menos 4. Lembrando que esse menos aqui é o da forma e o menos 4 do número. E aí aqui vai ter menos com menos mais. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Menos 2 mais 4 dá 2. Menos 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado dá 4. 36 mais 4 dá 40. Aí 40, o que vai acontecer? Eu vou fazer separado para não embolar, tá? Por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5, por 5 dá 1. Aqui, ao invés de sobrar só o 5, né, igual no 20, sobra o 2 e o 5. Aí a gente já sabe que o 2 e o 5 são diferentes. Entra aqui o resultado do produto. 2 vezes 5, 10. Então, sai o 2 e dentro fica 10. E por último, os pontos D, que é 4 menos 4, e A, que é 3 e 3. É o último lado, né? Aí fica x menos x, 3 menos 4, y menos y, 3 menos o menos 4. Lembrando que esse menos aqui é o da fórmula com menos do número, tá? E aqui vai dar menos com menos mais. 3 menos 4 dá menos 1, 3 mais 4 dá 7, menos 1 ao quadrado dá 1, 7 ao quadrado dá 49, 1 mais 49, 50, que é exatamente igual ao de cima, que dá 5 raiz de 2. Muito bem. Por que você tem que fatorar todos eles? Porque a gente pode, no perímetro, reduzir os termos semelhantes. E olha aqui, ó, apareceu o termo semelhante, tá? Aqui não é e aqui não é. Então, o perímetro, quando você... Lembrando que 2p é símbolo, não tem que dividir por 2. Quando você somar o 5 raiz de 2 com 5 raiz de 2, ele vai dar 10 raiz de 2. E os outros dois que não são semelhantes, que é o 2 raiz de 5 e o 2 raiz de 10, você não tem como somar, e esse é o resultado da soma, tá? E aí a gente tem uns exercícios bem similares aos exemplos, para que vocês treinem, tá? E acabou a distância entre dois pontos. Na próxima aula já é a aula de correção. Espero que vocês, se vocês dominam, né, as regras de sinal, eu acho que vocês aproveitaram bem essa aula, tá? Se você ainda não sabe a regra de sinal, volto a dizer, preencha sua lacuna de aprendizagem, é super importante aprender operações com números inteiros. Procura uma videoaulazinha de números inteiros, assiste, porque vai te favorecer entender essa aulinha aqui, tá? Senão você vai ficar boiando, não vai saber como é que eu fiz as operações. É super simples o conceito, ainda mais que ficou bem colorido, acredito que vocês tenham entendido como é que faz, mas vocês podem continuar errando em conta. E aí nunca vai chegar no resultado correto e vai ficar frustrado, tá? Porque não sabe a operação com o número inteiro. Então, acaba com essa história de, eu só errei o sinal, porque isso é muito importante, tá? Errar o sinal, ou errar a conta, eu errei essa conta, que só essa conta, não é assim. É extremamente importante, você vai continuar cometendo os mesmos erros se você não preencher essa lacuna de aprendizagem, tá certo? Um beijo, com Deus, até a próxima aula.